como era a cidade de Laodiceia nos tempos bíblicos? Laodiceia era uma cidade da Frígia que, nos tempos bíblicos, pertencia à província da Ásia Romana. A cidade de Laodiceia ficava localizada no Vale de Lico e estava próxima da cidade de Colossenses, Filadélfia e Herópolis, outras 3 cidades citadas na Bíblia no Novo Testamento. A cidade de Laodiceia também estava localizada no entroncamento de importantes rotas comerciais. Uma dessas estradas ligava o interior da Ásia Menor ao litoral, onde ficavam algumas cidades notáveis. A grande cidade de Éfeso, que possuía um dos portos mais importantes daquela época, era uma dessas cidades. A história da cidade de Laodiceia. A história da cidade de Laodiceia remota aos tempos do Antigo Testamento. Na antiguidade, a cidade era conhecida como Diolópolis, em homenagem a Zeus, mas em meados do terceiro século a.C., o governador sírio Antíoco II conquistou a região em que Laodiceia estava e reconstruiu a cidade, dando-lhe o nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa Laodice. Mais tarde, em 133 a.C., o governo romano passou a controlar aquela região e fez da cidade de Laodiceia um importante centro administrativo e judicial. A indústria e o comércio de Laodiceia também crescia sobre a facilidade do robusto sistema rodoviário que passava pela cidade. Inclusive, Laodiceia contava com uma importante indústria de lã negra que era exportada para outras cidades e também usada nas confecções de roupas. Em Laodiceia havia uma notável escola de medicina que era especialista na saúde dos olhos e ouvidos. Os pesquisadores daquela cidade conseguiram desenvolver um tipo de colírio que propagou a fama da escola de medicina de Laodiceia por todo o mundo grego-romano. Em Laodiceia ainda havia teatro, um templo dedicado à religião romana e um estádio e um ginásio. Tudo isso fazia de Laodiceia uma cidade muito rica. Seus habitantes tinham uma ótima condição financeira e entre eles estavam banqueiros e milionários romanos. Em 17 d.C., a cidade de Laodiceia também foi atingida por um terremoto que abalou o exterior sudeste da Ásia e recomeçou com a ajuda do governo romano para sua reconstrução. Mas quando, na década de 60 d.C., a cidade precisou ser reconstruída após outro terremoto, seus cidadãos se recusaram ao auxílio do governo, alegando que eles eram ricos o suficiente para reconstruir a cidade sem qualquer ajuda. Na cidade de Laodiceia havia uma comunidade judaica muito próspera. Na verdade, a presença judaica naquela região antecedia os tempos romanos e recuava ao período do governo de Antíoco III, quando várias famílias judaicas foram levadas para a Frígia. A cidade de Laodiceia na Bíblia. Laodiceia ficou conhecida na Bíblia principalmente pela forma como a igreja daquela cidade foi mencionada no livro de Apocalipse. A igreja de Laodiceia era uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Mas entre as 7 igrejas, a igreja de Laodiceia foi a comunidade cristã que recebeu uma das mais duras repreensões de Cristo. O Senhor Jesus criticou o sentimento de autossuficiência daquela cidade rica e usou uma característica estrutural da cidade como figura para falar da apoio espiritual daquela cidade. A igreja foi comparada à água termal que chegava morna e nauseante em Laodiceia, após ser trazida por arqueodutos por cerca de 10 km a partir de Heliópolis. Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22. Antes da referência do livro de Apocalipse, a igreja da cidade de Laodiceia também foi citada pelo apóstolo Paulo em suas epístolas aos Colossenses, capítulo 2, verso 1, capítulo 4, verso 13 a verso 16. Parece que Paulo também escreveu uma
carta direcionada aos crentes da cidade de Laodiceia, mas essa carta acabou sendo perdida com o tempo.